O Livro Maldito, mais de 70 contos que vão te aterrorizar. Compre agora mesmo. Você já ouviu falar de Anchieta? Provavelmente não. É uma pequena cidade onde eu morava, localizada no meio do nada, escondida de toda a vida civilizada. Mas há pessoas que moram lá. A maioria dos dias são de sol ardente sobre os telhados das pequenas e humildes casas. E à noite traz chuvas calmas que acabam regando a agricultura local. Apesar do período de verão ser bem quente, poucas crianças em idade escolar chupam sorvete e vão ao parque do bairro para se refrescar. E no inverno, um dos mais frios empola a pele dos animais a um ponto de quase extinção. Todos os dias do ano é quase como no dia anterior. Uma cópia parece ser repetido a cada novo dia. A população da cidade nunca aumentou. E isso não é estranho, devido à localização desconhecida para estrangeiros. Mas por algum motivo, parecia diminuir. Os moradores pensaram na possibilidade de sair um pouco da cidade para escapar desse isolamento. Isso fazia sentido. Nós éramos governados por todos, mas ao mesmo tempo por ninguém. Era uma terra sem lei. Bom, quase sem lei. A cidade tinha uma única regra: que todos os bebês, crianças, adolescentes, adultos, idosos e até mesmo animais de estimação tinham que aceitar: não sair depois do toque de recolher. O toque de recolher era diferente a cada dia, anunciado por um grupo de homens e mulheres estranhos que mantinham suas identidades anônimas. Suas vozes graves detinham anos de sabedoria e conhecimento, convencendo facilmente as pessoas da cidade de que o toque de recolher era uma lei estritamente importante. Por volta das 18 horas, a cidade se reunia em volta da biblioteca local, onde esse grupo secreto anunciava a hora. Alguns dias era às 19, outros às 20, outros até às 21. Essa foi toda a informação que me foi dada assim que completei meus 13 anos. Meus pais reforçaram essa lei na minha mente de forma consistente, me ameaçando com punição se eu saísse e me atrasasse 1 minuto do toque. Era assim que nossa cidade funcionava, seguindo cegamente essa ordem dos estranhos. Ninguém sabia o porquê o toque de recolher foi criado aqui, mas ninguém se atrevia a descobrir. Tudo isso mudou em um certo dia. Era uma noite de sábado de verão, quente o bastante para não aguentar ficar dentro de casa, mas não quente o bastante para ser queimado pelo sol. Eu tinha acabado de sair da biblioteca. Nesse dia em particular, o toque de recolher começaria às 9 da noite. Certifiquei-me de acertar o alarme alguns minutos antes para poder correr para casa antes da hora. Eu tive um dia bem longo, jogando futebol com os meus vizinhos por algumas horas. Depois fui até a casa deles e joguei videogame. Por fim, decidi ver o pôr do sol. Então peguei minha câmera e fui para o parque. Estava bem deserto, de um jeito pacífico. Consegui relaxar e configurar minha câmera para gravar, cantarolando para passar o tempo. Em algum momento, acabei cochilando e até sonhando com o que eu faria no dia seguinte, quando de repente um leve sinal sonoro tocou nos meus ouvidos e uma brisa fresca começou a formigar meu corpo. Acordei atordoado por alguns instantes. Olhando em volta, notei que o céu estava escuro. Meu coração acelerado. Olhei para o relógio. Eram 9h15 da noite. Senti meu coração parar, o pânico subindo a cabeça. Anos de sigilo e medo do desconhecido ressurgiram, fazendo com que eu me abaixasse, tentando ver algo anormal. Estranhamente, não vi nada. Ligeiramente tranquilizado, mas ainda com medo, peguei minha câmera e apressei meus passos. Cercado por nada,
além de escuridão. Todas as casas estavam com suas luzes apagadas, exceto a biblioteca. Havia uma luz fraca vindo de dentro, claramente se destacando em um mar de escuridão. Intrigado, me aproximei o máximo que pude sem ser visto. Mesmo que a visibilidade fosse baixa, havia sempre uma chance de que as pessoas lá dentro ouvissem algo e acendessem as luzes. Perplexo, me perguntei o que essas pessoas estariam fazendo após o toque de recolher dentro da biblioteca. Vi uma janela a poucos passos levando à fonte de luz. Rapidamente movi uma pequena caixa o mais silenciosamente que pude para que eu pudesse me ajoelhar nela. Assim que espiei pela janela, congelei. Mal sabia que o que eu testemunharia nessa noite assustaria minha mente até os dias de hoje. As pessoas misteriosas que sempre anunciam o toque de recolher estavam ali, reunidas naquela mesma sala. Elas andavam de um lado para o outro, aparentemente irritadas com algum problema. Felizmente, a janela estava ligeiramente aberta para permitir uma brisa, então eu podia ouvir os seus sussurros ecoarem em meus ouvidos. Eles diziam: "O menino se foi. Tô te dizendo, não havia ninguém lá no quarto." Um dos homens pareceu dar um olhar frio para o primeiro homem falando. "Então você tá me dizendo que só temos um?" O homem respondeu com um aceno rápido e suspirou. Ele se levantou e sussurrou algo para um dos outros em pé na sala. O homem, que estava mais irritado, levantou-se e abriu a porta para proferir duas frases que destruiriam minha inocência em um só segundo. "Faça isso. Não temos escolha." O grupo de homens caminhou lentamente em direção a uma porta do outro lado da sala. Eles se abaixaram e puxaram um pano do chão, revelando um grande buraco. Eles então andaram até um saco com um corpo dentro, que eu não tinha notado antes, e puxaram um homem de dentro dele. Eu quase caí, quando vi que o homem era o pai do meu melhor amigo. Eles o empurraram até o buraco e lentamente o jogaram lá. "Aceite seu destino. A vida não é mais uma opção para você", um deles disse. Depois disso, eles jogaram o pai do meu amigo no buraco, imediatamente seguido com sons de ossos quebrando, pele rasgando e rosnados ecoando em voz alta. "Grande besta, sua presa foi dominada. Descanse agora. Nós a alimentaremos novamente amanhã", um deles disse. Deduzindo que pudessem sair a qualquer momento, minha ficha caiu e rapidamente corri para minha casa. Mesmo que as luzes estivessem apagadas e meus pais dormindo, eu sabia que a punição seria inevitável no dia seguinte. No entanto, eu não estava pensando nisso. Minha mente ainda estava tentando juntar os segredos que o toque de recolher mantinha por tantos anos. Essas pessoas misteriosas que todos nós confiávamos estavam alimentando alguma estranha e feroz besta trancada. Vivendo em uma terra sem autoridade, não pude dizer o que vi para meus pais. Eu sabia que ninguém iria acreditar em mim, sem falar no medo terrível que fiquei daquelas pessoas misteriosas depois de ver o que vi. Mas o estranho foi que meus pais não mencionaram nada sobre não ter voltado no horário para casa. Ao invés disso, eles agiam como se tudo estivesse normal. Tentei juntar o resto do quebra-cabeça da maneira mais sutil que pude em minha mente. Perguntei a meus pais por que eles não tinham ido ao meu quarto para me dar boa noite, testando para ver se eles sabiam. Eles simplesmente franziram a testa e disseram que haviam chegado em casa pouco tempo antes do toque de recolher e ouviram ruídos vindos do meu quarto. Então, ficaram contentes em saber que eu estava em casa. Confuso, ignorei, sorrindo como se eu estivesse apenas brincando, fingindo que estava tudo normal. Faz anos que esse dia aconteceu. Cresci e fui embora dessa cidade. No entanto, uma dúvida ainda me persegue até hoje.
As pessoas misteriosas tinham mencionado algo sobre não ser capaz de encontrar um menino em seu quarto. E meus pais ouviram um barulho vindo do meu quarto. Naquela noite, o menino que não estava no quarto era eu. Até a próxima. Obrigado.